Concordo totalmente, apesar por exemplo, da Shopee não ser chinesa, ela é de Singapura, mas eu concordo totalmente, é uma medida impopular, mas esse imposto sobre importação já existe há mais de uma década, nesse caso. Ele não foi criado agora, o que esse governo está fazendo é apenas cumprindo a lei. Se ele fosse criar imposto novo, isso deveria necessariamente passar pelo Congresso. Então, vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro, seguramente, porque quem hoje compra por esses sites, em última análise, está sonegando imposto, pagando um preço mais baixo do que pagaria em condições de conformidade com a lei. O que está em jogo aí é que isso equivale a uma espécie de subsídio implícito e ilegal. Vale salientar aqui que, nesse caso, entre aspas, o contrabandista não é o consumidor, mas a empresa que faz essa concorrência de forma desleal, como Josias muito eloquentemente pontuou. Esse subsídio, ele não é concedido apenas aos pobres, considerando que você tem isenção, por exemplo, quando você tem isenção de tributos sobre a cesta básica, isso afeta também as pessoas que são mais ricas. Nesse caso, vamos tomar como exemplo o que aconteceu com a Shopee. Ela explode a partir de 2020, durante a pandemia, porque você tem todo um outro regime de restrição no qual as pessoas não poderiam sair de casa, de queda de renda do trabalho, desemprego em massa, e de muitas maneiras isso favorece o modelo de negócio que eles tinham. O Bolsonaro foi avisado disso pela Receita Federal e não fez absolutamente nada. Isso criou uma série de problemas que devem ser necessariamente endereçados por esse governo agora, porque esse efeito anestésico de consumo, de isenção do tributo, vai esconder um problema futuro. Vai resultar em precarização do emprego, em baixos salários. Você tem 60 milhões de brasileiros, por exemplo, que são trabalhadores informais, e isso cria toda uma série de constrangimentos e problemas para o atual governo. O que eu acho, Fabiola, que é uma questão muito emblemática, e isso não é só não acontece só nessa ocasião, é que o governo peca, principalmente nos seus processos de comunicação. Isso deveria ter sido apresentado de uma forma muito mais clara, com uma estrutura muito mais organizada, e não correr atrás dos influenciadores digitais, o que, ao meu ver, é uma medida paliativa a essa altura do campeonato, depois que o dano está feito. Cabe para o governo federal inverter essa lógica, estruturar um anúncio dessa monta de forma que as coisas fiquem absolutamente claras no momento do anúncio. E não utilizar a Janja num avião com o ministro da Fazenda, ou o Felipe Neto, ou quem quer que seja, para correr atrás de eventuais danos que já foram estabelecidos, considerando o anúncio que foi feito de uma forma equivocada. Portanto, para concluir, a medida é absolutamente necessária, ela deve ser feita, ela é impopular, mas tudo isso, todos esses riscos para o governo federal seriam mitigados caso o processo de comunicação interna e externa do governo tivesse sido conduzido com um pouco mais de zelo e propriedade, Fabiola.